E aí, rapaziada? Tô trazendo uma obrita nova pra vocês hoje e já adianto, tá braba demais. Espero que curtam, porque a ideia agora é começar a postar com mais frequência, hein? Então já mete o dedo no like aí pra dar aquela força e me manter na ativa. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Alguém ou alguma coisa tá pensando sobre o espírito da cura. Uma entidade lendária que se conecta com tudo no mundo e faz milagre atrás de milagre. Dizem que ela tem uma beleza absurda e um poder insano, sendo tratada como deusa no mundo humano. Essa criatura fica matutando que, com uma reputação dessas, essa deusa devia ser capaz de curar o Cateless também. Aí começa a rezar por tal espírito da cura, que todo mundo fala que cura qualquer doença do mundo. Ela implora para a divindade aparecer e jura que se ela emprestar seu poder, vai pagar um preço digno em troca. Com isso, começa a berrar para o espírito da cura responder e um círculo mágico aparece no chão. Só que, em vez de uma deusa, aparece um humano. A criatura que estava fazendo o ritual fica em choque e o humano também, sem a menor ideia do que está acontecendo. A criatura observa a invocação e pergunta se é ele mesmo a tal deusa da cura, pensando que humanos realmente têm um padrão de beleza muito estranho. Então ela se aproxima e comenta que mais importante que a aparência é a habilidade dele, e pede para o humano emprestar seu poder. Enquanto isso, ele está achando que finalmente morreu. O humano em questão é um veterinário de 32 anos chamado Kim Odin. Ele estudou 2 anos de pré-veterinária e 4 anos de faculdade. Depois de formado, trabalhou 3 anos como veterinário assalariado. Aí, finalmente abriu a própria clínica e não teve um cliente. As noites eram longas, ele não conseguia dormir por causa das contas. E bem na época em que aluguel e juros do empréstimo estavam afundando ele tanto que o cara até cogitou se matar, ele acabou sendo invocado para outro mundo. Depois de se levantar, Kim se pergunta se morreu de infarto tentando dormir, mas conclui que morrer dormindo nem seria uma forma ruim de ir embora. Só que quando olha em volta e percebe que está numa caverna gelada pra caramba, cercado de ouro e joias que parecem até chamar ele pro fogo do inferno, e na frente dele tem um lagarto gigante, feroz, falante e maior que um elefante, ele conclui que definitivamente foi parar no inferno. Então pergunta para a criatura na frente dele o que vai acontecer com ele agora. O dragão explica que ele só precisa tratar o pet dele. Kim pensa que, mesmo depois de morrer, ainda tem que trabalhar como veterinário e aí tem certeza, isso aqui é o inferno. Ele também supõe que o pet da criatura deve ser um cão do inferno de 3 cabeças. O dragão traz o bichinho para ser tratado e pede para o humano curar ele, por favor. Esse é Cateless, um morcego frugívoro. Kim reconhece na hora que é um morcego e fica muito surpreso. Só de olhar para o bichinho, ele percebe que ele está mal, magro, sem energia nenhuma. Então ativa o modo veterinário. Pega o pequeno no colo e já pergunta qual o nome dele, há quanto tempo o dragão está com ele e quando os sintomas começaram. O dragão diz que o nome dele é Cateless, que está cuidando dele há mais ou menos uma semana e que aparentemente ter morcego de estimação está na moda. Como ele era o único que não tinha um, resolveu tentar criar um também. Ele viu o bichinho preso na entrada de uma dungeon e pegou para criar. O protagonista não acredita no que acabou de ouvir e pensa que esse é o segundo tipo de dono que ele mais odeia. Aquele tipo de pet que pega responsavelmente só porque está na moda. Mesmo assim, ele explica que o Cateless está muito magro e quer saber se o dragão anda alimentando ele direito. O dragão responde que, na verdade, não, porque o pet quase não come, mas reforça que ele caça animais frescos todos os dias e dá o sangue deles para o bichinho beber, só que o pet nem toca naquilo. Ele abaixa a cabeça e começa a ter flashbacks. Ele percebe que o dragão também entra na 5ª categoria de dono que ele mais odeia. O tipo de pega animal sem pesquisar nada sobre a espécie. O dragão fica preocupado e quer saber se o pet dele tem alguma doença séria e o que ele pode fazer. Kim fica possesso e grita com o dragão.
explicando que o pet dele é um morcego frugívoro e não tem como beber sangue, por mais que ele enfie sangue goela abaixo. O dragão diz que os outros dragões contaram que alimentam os morcegos deles com sangue. O veterinário explica que é porque os deles são outra espécie, provavelmente morcegos vampiros, enquanto o dele é de uma espécie frugívora. Aí ele diz que Catelyn só pode comer frutas e pergunta se o dragão fez o coitado passar fome uma semana inteira dando sangue que ele nem consegue consumir. O dragão fica morrendo de vergonha e tenta argumentar que é a primeira vez que ele cria um morcego. Kim surta de vez e berra que é justamente por isso que ele devia ter pesquisado, porque se vai cuidar de um ser vivo, o mínimo é ter responsabilidade básica. Ele grita ainda mais alto, perguntando que inferno é aquele com essa temperatura absurda, porque tá tão frio que ele acha que o pobre morcego pode acordar no meio da hibernação. O dragão explica que é porque ele é de uma espécie de dragão de gelo. Kim completa, dizendo que nesse caso ele não devia criar pet nenhum se não consegue dar um ambiente certo. A criatura observa o protagonista e acha que isso era de se esperar. Afinal, acredita que o lendário espírito da cura realmente o esmagou com a própria presença. Enquanto isso, o veterinário só quer entender por que raios alguém decidiria criar um animal só porque tá na moda. O dragão pensa em mandar como ousa ser tão arrogante na frente de um dragão, mas percebe que não tem argumento nenhum para rebater. Olhando para o Catelyn, ele começa a se perguntar que diabos ele fez, sendo alguém que dizia amar a natureza. Ele sabe que, por menor que seja, o bichinho ali na frente ainda é uma vida, e que, como o espírito da cura disse, ele devia ter assumido responsabilidade. Então ele pega o Catelyn no colo e diz que, por causa do egoísmo e da ignorância dele, fez o bichinho sofrer. Ele pede desculpas e fala que vai preparar frutas frescas para ele agora mesmo e depois devolvê-lo ao lugar de onde veio. O dragão agradece ao Catelyn e deixa claro que a felicidade do pet é mais importante do que a ganância dele. Kim escuta tudo isso e pensa que o inferno é mais razoável do que ele imaginava. Então o dragão agradece ao protagonista por ter dado um choque de realidade tão forte e, como prometido, diz que vai pagar o preço por usar o poder dele. Kim pede que, na próxima vida, deixem ele nascer como um príncipe árabe dono de petróleo ou reencarnar como o herdeiro vilão podre de rico. O dragão quer saber que diabos isso significa e se é algum tipo de idioma do mundo espiritual. O protagonista fica sem entender nada e começa a se perguntar que raios é esse espírito da cura que o dragão fica mencionando. Aí o dragão oferece um item e diz que vai conceder a ele um artefato mágico com o poder divino dele imbuído, e que com isso o protagonista poderá criar o que quiser. Mas avisa que se ele tiver más intenções, não vai conseguir usar o item. Enquanto o protagonista está em choque sem entender nada do que está acontecendo, o dragão agradece de novo, depois pede para ele voltar em segurança. Então algo começa a acontecer ao redor do protagonista e ele se pergunta se isso é mesmo o pós-vida, até perceber que está vivendo algo que só acontece em quadrinho. Com isso ele começa a gritar pedindo para o dragão esperar e falando que se o desejo dele é voltar à vida, então manda ele de volta para a época do começo do Bitcoin. Mas já é tarde demais e ele é enviado de volta. Enquanto isso, o dragão vai até a entrada da caverna para pegar frutas para o pet. Em algum lugar, uma luz forte brilha. É o protagonista voltando. Ele lamenta ter perdido uma chance única na vida porque podia ter pedido para o dragão aquele terreno de ouro em Miandong, ou pedido para as ações da terra dispararem de novo. Chocado com a própria burrice, Kim comenta que devia ter treinado para fazer desejos mais rápido, porque tudo que ele ganhou por ser invocado foi um colar amaldiçoado. Olhando para o artefato, ele se pergunta se aquilo é mesmo imbuído com o poder divino do dragão, e o que ele vai fazer com aquilo, até que tem uma ideia. E percebe que o dragão nem explicou como usar o artefato. Nesse momento aparece um cara perguntando o que o protagonista está fazendo parado ali bloqueando a passagem. Então ele joga o Kim para o lado e manda ele sair da frente. O protagonista fica confuso com isso, mas ouve um barulho e fica chocado ao ver várias pessoas na rua vendendo todo tipo de coisa. Um homem tromba nele e manda ele sair da frente. Kim toca o próprio ombro e percebe que o esbarrão foi real. Então ele se pergunta se reencarnou ou se isso é possessão, mas logo lembra que o dragão disse que ia mandá-lo de volta para casa. Nesse momento, uma garota chama o protagonista e oferece frutas para ele dizendo que são doces, quase como mel. Kim chega mais perto dela e pergunta exatamente onde ele está. Ela pergunta se ele está perdido porque, pelo jeito das roupas dele, que são bem estranhas, imagina que ele deve ser um viajante.
Ela explica que aquele lugar é a região de Bimor, ao sul do domínio do Barão Doyle, mas ressalta que não tem muita coisa interessante ali. Apesar disso, as estaladas e lojas ficam todas enfileiradas e então os viajantes sempre param por lá. É por isso que ela quer saber de onde ele veio. Kim fica em choque pensando que o dragão errou feio no envio, mas responde que veio de um lugar muito distante. Ela retruca dizendo que ele deve ser de alguma vila no fim do mundo, mas assim que termina de falar, os dois se viram assustados. Várias caixas de maçã caem no chão e uma criatura começa a devorar um monte de cenouras de uma vez. É um coelho gigante de orelhas caídas chamado Elizabeth, que come demais quando está estressada. As pessoas entram em pânico e saem correndo da criatura enorme. Kim se pergunta se é realmente normal ter monstros andando por aí daquele jeito. A garota pergunta do que ele está falando, mas explica que a criatura ali na frente é o coelhinho de estimação do Lord Melmore. Então sugere que ele também devia correr enquanto dá tempo. O protagonista se vira confuso com o termo coelhinho, mas a garota não pensa duas vezes e sai correndo. Kim se vira quando ouve gritos. Uma criança está caída no chão, chorando pela mãe perto da criatura gigante, que abre a bocona para tentar engolir a menina. Kim fica extremamente preocupado e se pergunta como aquilo pode ser só um coelho. Ele sai correndo, pensando que nunca ouviu falar de alguém morrer por mordida de coelho. A criatura está prestes a morder a criança, mas o protagonista chega bem na hora e salva ela. Depois que eles caem no chão, ele pergunta se ela está bem e que diabos está acontecendo, mas a Elizabeth já vem para cima deles de novo. Kim está apavorado, pensando que vai morrer e que nem devia ter se metido. Então ele fecha os olhos e pensa que a culpa não é dele, é dos donos do coelho. Aí começa a pensar que se alguém vai passear com um bichão daquele tamanho, o mínimo era colocar uma coleira decente. Nesse momento, o colar que ele ganhou do dragão começa a brilhar. Uma energia estranha sai do colar e vai em direção à criatura, que fica morrendo de medo. A energia começa a se enrolar na Elizabeth, formando uma coleira. Kim tenta entender o que está rolando e percebe que conseguiu parar a criatura gigante. As pessoas escondidas veem aquilo e começam a se perguntar se o protagonista é algum tipo de mago, já que ele conseguiu domar o coelho gigante com um único movimento. Uma garotinha pergunta para a irmã, a mesma que estava conversando com o protagonista antes, se ele é algum tipo de feiticeiro. Ela responde que achava que ele era só um viajante comum. O Kim ainda está confuso, tentando entender o que aconteceu, já que ele só pensou em algo e aquilo realmente aconteceu. Aí um cara vem correndo e gritando, preocupado com o coelhinho dele. Ele olha para os empregados e comenta que eles não conseguiram segurar o pet e por isso deixa bem claro que o salário de todo mundo vai ser cortado. Logo depois ele se anima e chama o bichinho para dar outro passeio, mas logo fica chocado ao ver que o pet está amarrado e quer saber imediatamente quem foi o engraçadinho que amarrou a Elizabeth. Ele se vira furioso quando vê o protagonista segurando ela. Então ele quer saber que diabos o Kim acha que está fazendo com o bebê dele. Kim pede desculpa por ter contido ela sem permissão, mas aponta que alguém quase morreu ali. O gorducho abraça a criatura e fala que é impossível a coelhinha dele fazer uma coisa dessas, e manda o protagonista soltá-la e sair de perto. Kim fica puto e manda, se ele tem tanta certeza assim, por que não enfia a própria cabeça na boca dela? Ele pensa que esse é exatamente um dos tipos de dono que ele mais odeia, aquele que nunca admite que o pet pode fazer algo errado. Aí ele pergunta se o cara faz ideia da força da mordida de um coelho. Diz que ela poderia esmagar o crânio molinho dele como uma batata cozida. O homem fica assustado e pergunta que olhar insolente é aquele e se o protagonista está querendo morrer. Assistindo a discussão, a garotinha pergunta para a irmã por que o coração dela está batendo mais rápido e que sentimento é aquele. Ela responde que isso se chama satisfação, elas estão amando ver o gorducho sendo colocado no lugar. O protagonista olha mais de perto para a criatura e repara em algumas cicatrizes. Então ele abaixa a cabeça e tenta se controlar, repetindo para si mesmo que é um adulto civilizado e que vai conseguir manter a calma. Ele então diz para o dono que, de qualquer forma, julgando pelo formato das orelhas, ela parece ser um coelho lee-bearded, barbudinho. Mas que coelho de estimação não foi feito para ficar passeando por aí. E mesmo que fosse, um local lotado desse não devia permitir isso. Ele explica que coelhos são animais territoriais e ficam extremamente estressados em ambientes que não conhecem. E pergunta se ela tem mostrado sinais de autoagressão ou comportamento agressivo. O gorducho fica surpreso e diz que ultimamente ela anda arrancando um monte de pelo sozinha e quer saber como Kim sabe disso.
Kim enfatiza que isso é um dos comportamentos comuns quando eles estão estressados, e que se isso continuar, ela pode ficar seriamente doente ou ter a vida drasticamente encurtada. O nobre gordinho fica apavorado e pergunta se a Elizabeth pode realmente morrer. Kim deixa bem claro que se ele não gosta dessa ideia, é bom parar com esses passeios malucos para começar. Preocupado com o pet, o barão quer saber como ela vai se exercitar então. Kim diz que dá para fazer isso tranquilamente dentro de casa mesmo. Ele olha para ela e diz que sabe que o gordinho realmente ama o pet dele, mas enfatiza que coelhos são animais extremamente sensíveis e que mimar não é o suficiente. O que importa é cuidar do certo com conhecimento e atenção. O gorducho fica surpreso e diz que parece que o protagonista realmente ama coelhos. Ele então começa a chorar e diz que as pessoas sempre zoam ele, falando que só damas nobres criam coelhos, e que ele nunca imaginou que um dia encontraria alguém tão dedicado assim a coelhinhos. Aí ele pergunta se o protagonista trabalha com isso. O Kim fica chocado com as caras e bocas do nobre, mas responde que mais ou menos é isso sim. O gorducho bate palmas e manda o mordomo cuidar de tudo que trouxe. Quando o mordomo entrega os itens, o barão diz que não é muita coisa, mas espera que o protagonista aceite, e diz que ficaria agradecido se o Kim pudesse fazer um check-up na Elizabeth de vez em quando. Ele corre até o coelho e começa a gritar, pedindo desculpas e dizendo que não sabia que era tão difícil para ela. Kim fica todo confuso e pensa que definitivamente esse não é o tipo de lugar que ele quer visitar com frequência. As pessoas que estavam escondidas correm até ele quando percebem que o barão foi embora e agradecem em coro por ele ter feito o cara sair daquele jeito, dizendo que viviam sofrendo por causa daquele maldito coelho. A garota de antes se aproxima do Kim e diz que graças a ele, agora eles finalmente vão conseguir trabalhar em paz. Ela então pergunta se ele gosta de maçã, porque vai dar um descontão para ele. Ele responde que acabou de ser transportado para ali e não tem dinheiro nenhum. A garota quer saber por que ele está preocupado com isso, já que o barão acabou de encher ele de grana. Ela diz que sabe que o barão é meio chato, mas se tem uma coisa que não falta nele é dinheiro. Kim pega algumas moedas da bolsa, morde uma e conclui que aquilo é ouro de verdade. A garota fala que o que ele acabou de enfiar na boca é uma moeda de ouro, e enquanto ele ainda está em choque vendo que o valor daquela moeda é reconhecido em qualquer mundo, ela reforça que só porque brilha não quer dizer que você tem que enfiar na boca, né? Kim começa a se perguntar se existe algum jeito de levar essas moedas de volta para o mundo original. Depois ele pergunta quanto custaria um ponto comercial ali. A garota quer saber por que os olhos dele estão brilhando daquele jeito. Então o protagonista tem uma ideia e diz que vai abrir uma segunda filial ali mesmo, e que com o dinheiro que ganhar vai pagar a dívida da primeira clínica, no mundo real. Algum tempo depois, Kim agradece todo mundo por estar ali e diz que acha que todos os candidatos esperados já chegaram. Olhando para a galera, ele comenta que espera que pelo menos um deles seja o escolhido. Então ele respira fundo e pergunta se eles podem começar o jogo de vida ou morte. Essa é a entrevista de emprego para a equipe da clínica veterinária do Kim Yo-jin. Uns dias antes, o protagonista tinha ido falar com o barão e dito que queria abrir uma clínica veterinária. O gorducho perguntou se ele realmente pretendia se estabelecer ali e o que ia precisar: dinheiro, casa ou terreno. Então, o barão mostrou uma casa e disse que era dele. Kim ficou muito impressionado com o que tinha acabado de ganhar e pensou que no fim das contas, o mais importante na vida é ter contatos. Com isso, a abertura da filial dele foi super tranquila. Assim que o povo ficou sabendo que ele ia morar ali, o barão ainda preparou uma loja para ele. Enquanto limpava o lugar, ele percebeu que tinha um monte de coisa temática de coelho, mas não ligou, já que ganhou o ponto de graça. Agora que tinha uma loja, tudo o que faltava era fazer o negócio dar certo. Porém, ele sabia que ainda não conhecia muito bem aquele lugar, principalmente o dragão que tinha encontrado. E por causa disso, ele concluiu que precisava encontrar o dragão de novo para poder voltar para o mundo real, já que o bicho tinha prometido mandar ele de volta, mas largou o coitado ali. Então, ele começou a espalhar avisos dizendo que precisava de alguém que conhecesse bem a região e tivesse conhecimento de medicina animal. Voltando para o momento atual, as entrevistas de emprego começam na filial da clínica veterinária. O primeiro candidato se apresenta como Thomas, o segundo filho entre 3 irmãos e 2 irmãs, nascido de um pai rígido e uma mãe gentil. Por isso, diz que treinou tanto o corpo quanto o caráter. Kim avalia o primeiro candidato e pensa que o cara não tem personalidade nenhuma. O segundo candidato diz que o nome dele é Philip e que a família dele trabalha com animais há gerações. Kim fica surpreso e quer saber exatamente com o que a família dele mexe. Philip puxa um cutelo e diz que eles têm um açougue e que ele lida com animais desde criança. Ele ainda enfatiza que ninguém na região manuseia uma faca melhor do que ele. Kim avalia o segundo candidato e pensa que vai ter que tomar muito cuidado com quem vai contratar, porque aparentemente tem maluco demais nesse mundo. Então ele chama o terceiro candidato,
Mas assim que vê o cara, já pensa que julgando só pela aparência, ele provavelmente já esquartejou alguém. Mesmo assim, ele decide que não pode julgar só pela aparência. Então pergunta para o terceiro candidato por que ele se inscreveu para a vaga. O cara já começa gritando, dizendo que o protagonista é o famoso mago que procurou ele em tudo quanto é canto e implora para ser usado como capacho. Kim fica em choque e decide que a partir daquele momento ele vai julgar as pessoas pela aparência sim. O maluco começa a se aproximar dele de um jeito bem estranho, e Kim quer saber o que exatamente o cara pensa que tá fazendo. Então ele grita mandando o cara ficar longe. Nesse momento, alguém chama o protagonista de diretor e pergunta que horas vai ser a vez deles. Enquanto o Kim tá desesperado, tentando impedir o maluco de fazer qualquer coisa, ele pergunta se a pessoa acha mesmo que essa é uma boa hora para perguntar isso. A pessoa pergunta se é para limpar a bagunça. Em pânico total, o protagonista responde que sim. Aí a pessoa chega e senta a porrada no lunático que estava tentando agarrar o protagonista, enfiando o cara na parede com um soco. Depois, ela se apresenta como Selena. Diz que é especialista em animais viajantes e que também faz procedimentos básicos. Resumindo, ela acredita que tem experiência suficiente para o cargo. Sem pensar duas vezes, o Kim dá nota 100 para Selena e diz que ela está contratada. Kim pensa que foi assim que a técnica veterinária dele foi contratada, na filial da clínica em outro mundo. No dia seguinte, Kim tá ali sentindo o sol quente, curtindo o ambiente novo e acolhedor, mas percebe que já tá tarde e nada da funcionária nova aparecer. Ele admite que contratou ela no impulso e começa a se perguntar onde vai pendurar o próximo anúncio de vaga. Aí, alguém bate na porta e ele pensa que ela finalmente chegou. Ele vai atender e enquanto abre a porta, já manda um "comeu bem no almoço?" Mas não é a funcionária. É um cara que ri e fala que ainda nem almoçou e pergunta se era para ter comido. Kim já quer saber quem é o sujeito. Depois que eles entram, o protagonista começa a puxar saco e pergunta se ele prefere água ou chá. O homem responde que prefere chá. Enquanto prepara, Kim pensa que finalmente chegou o primeiro cliente da nova filial. Imaginando que esse é o primeiro passo para pagar a dívida no mundo real, ele conclui que agora vai dar certo, porque já analisou todos os erros da primeira clínica. Lá nos tempos da primeira clínica, depois de explicar que o ferimento na pata dianteira do cachorro tinha sido tratado direitinho, ele ainda ressaltou que o bichinho parecia estar com um acúmulo de tártaro e que o dono ia precisar escovar os dentes do cão com frequência. O dono, desanimadíssimo, perguntou se ele realmente tinha que fazer aquilo, porque parecia bem chato. Sem filtro nenhum, o protagonista mandou logo, por que o dono simplesmente não deixa o tártaro acumular, a gengiva inchar, os dentes caírem e tudo ir pro inferno de uma vez? Depois disso, ele viu uma avaliação da clínica dele na internet, com um monte de gente falando que o dono era maluco e não sabia falar com ninguém. Lembrando disso, ele sabe que não controlava o temperamento naquela época e que a boca dele era a ruína, mas agora ele pretende conquistar as pessoas no papo e no preço. Então, ele pergunta pro cara na frente dele onde está o pet. O homem mostra que o animal está no bolso dele e diz que o nome dele é Pojak e que ele é um largato. Kim fica impressionado quando vê a criatura. Ele pensa que achou que todos os animais daquele mundo fossem surtados, depois daquele coelho gigante, mas felizmente o que ele está vendo parece um largato normal. Aí ele tenta se segurar quando percebe que o pet está no bolso do dono e pergunta onde está a gaiola. Mas a consciência dele, lembrando da dívida, manda ele ficar calmo. Talvez o dono não tenha onde colocar o bicho, né? O cara berra dizendo que é muito mais legal deixar o pet no bolso, o que deixa o Kim com sangue nos olhos. A consciência dele implora para ele não explodir e focar no trabalho. O cliente pergunta por que o veterinário está apertando a mesa daquele jeito. Depois de respirar fundo e achar que finalmente conseguiu se controlar, Kim pergunta por que o dono trouxe o Pojak e se ele está doente. O cliente diz que é porque o pet parece muito fraco e também é sensível ao frio. Kim explica que isso é normal para lagartos. O cliente também conta que quando puxou o rabo do lagarto, o rabo caiu. Kim se segura de novo e diz que isso também é normal. O cliente fala que vai confiar no protagonista e pede para ele deixar o pet saudável. Kim, vendo do jeito que o cliente fala, de repente lembrou do dragão, porque era o mesmo tom. Aí ele conclui que o problema real não é o animal, é o dono. Mesmo assim, como ele não confia no dono, ele acha melhor fazer um check-up. Depois de pegar o Pojak, ele nota algo estranho na pele da criatura. Kim comenta que parece que o Pojak está com desicdise, um problema em que o processo de troca de pele não acontece direito. O cliente pede para o protagonista ter muito cuidado ao tocar nele, porque o Pojak é meio agressivo, já que foi pego na rua. Quando Kim toca a pele da criatura, ela começa a se irritar.
Aí o bichinho enche a boca com alguma coisa, o que deixa o Kim bem confuso, tentando entender o que está acontecendo. Nesse momento, Bojack abre a boca e aparece uma bola de fogo poderosa. Rápido, a Selena surge, agarra o Kim pela camisa e puxa ele para fora da linha da bola de fogo. Ela deixa claro que ele quase tomou uma fogueirada na cara de uma salamandra e que quase perdeu o chefe no primeiro dia. Mas o Kim acaba prensado na parede pelo impacto. Aí ele comenta que talvez tivesse sido melhor ter sido atingido pela bola de fogo mesmo. Depois disso, Kim conclui que, para começar, ele não pode examinar o Bojack com a mão nua. Sendo uma criatura do tipo salamandra, ele cospe fogo quando se sente ameaçado. Enquanto o protagonista pergunta se não existe por ali algum tipo de roupa à prova de fogo, Selena pergunta para o dono onde ele arrumou a salamandra. O cara diz que pegou lá na montanha, que foi amor à primeira vista e que levou na hora. Mas quer saber se, por acaso, ela está com ciúmes. Ela responde que não, mas quer saber, para começo de conversa, se não é ilegal capturar salamandras de lá, já que elas são selvagens demais para serem mantidas em casa e o número delas já está baixo por causa da caça ilegal. O cara fica em choque total ao ouvir aquilo e pergunta se isso significa que ele não pode ficar com o Bojack. Selena responde que infelizmente não, porque é ilegal, como ela acabou de dizer. Mas pede para o dono não se preocupar tanto, porque acha que, se eles disserem que só estão tratando o Bojack temporariamente, o pessoal provavelmente vai deixar passar, contanto que o dono libere a salamandra na natureza depois do tratamento. Nesse momento, o cara se vira, começa a chorar e diz que nunca vai abandonar o Bojack. Aí, sai correndo. O Kim tá tremendo de raiva e quer saber que diabos tem de errado com aquele dono. Selena imagina que ele deve ter decidido ir embora. O Kim olha para ela com uma expressão demoníaca e diz que eles nem começaram o tratamento ainda, e quer saber para onde o dono acha que está indo e por que ela ficou só olhando. Então ele ordena que a Selena vá atrás dele imediatamente. Ela acha estranho, mas responde que vai. Enquanto isso, na cidade, a garota está toda feliz arrumando a barraca de frutas porque sabe que o coelho do Lorde não está por perto e a vida ficou bem mais tranquila. Ela pensa que enquanto a criatura estiver ocupada brincando com o Lorde, não tem perigo da barraca ser destruída tão cedo. Até que vê um monte de gente correndo. Selena e o Kim estão perseguindo o dono do Bojack. Eles passam pela barraca de frutas e o Kim já está morto de cansado, implorando para alguém agarrar o dono pelo amor de Deus. A garota percebe que é o mesmo cara de antes. Ela se vira e diz que não sabe o que está acontecendo, mas que dessa vez não vai se envolver. O cara, chorando, continua se perguntando por que o pessoal da clínica veterinária ainda está perseguindo ele e se eles não estão com ciúmes do pet dele. Aí ele grita pro Bojack não se preocupar, pensando que isso também é um teste para eles, mas deixa claro que ninguém vai separar os dois. Quem continua gritando que a salamandra precisa trocar de pele e que o dono tem que parar. A perseguição continua pela cidade inteira, até que Selena e Kim param um pouco e ele comenta que o dono canalha é bem rápido. Ela comenta que o chefe precisa malhar mais. Depois, pergunta se a salamandra realmente não conseguiu fazer a troca de pele. Ele responde que não, e explica que, além disso, ela já está com 2 ou 3 camadas sobrepostas, então ele acha que elas precisam ser removidas o quanto antes. Selena fica séria e diz que eles precisam encontrar o dono rápido. Kim pergunta por que ela ficou tão preocupada. Ela explica que, se uma salamandra não troca de pele, o fogo vai se acumulando dentro dela, e quando esse fogo chega num nível insuportável, isso leva a uma raiva incontrolável. Ela aponta que a fúria de uma salamandra é extremamente perigosa e pode até destruir a área inteira. Kim fica tenso e diz que eles precisam encontrar o bicho rápido para evitar um desastre maior. Enquanto isso, o dono chega num lugar e acha que ali está tudo tranquilo e que aqueles malucos provavelmente não vão seguir ele até ali. Ele coloca o Bojack sobre a mesa e diz que agora eles estão seguros. Ele fica feliz e pensa que precisa comemorar o momento com uma bela canção. Mas enquanto está lá viajando, não percebe que a salamandra está acumulando uma bola de fogo que vai crescendo a cada segundo até começar a emitir um brilho forte que chama a atenção dele. Ele se vira para ver o que é aquele brilho e acontece uma explosão. Caído no chão, o dono grita de dor. Quando se levanta, ele olha para o fogo na frente dele, perguntando o que acabou de acontecer.
Vendo o Pet no centro das flamas, ele começa a gritar e perguntar se foi ele que causou aquilo tudo. Ele se aproxima e pergunta se o Pet está bravo com ele, mas diz que mesmo assim não pode sair por aí tacando fogo nas coisas. Quando ele estica a mão na direção da criatura, ela se sente ameaçada de novo e rapidamente prepara outro disparo de fogo, assustando o dono. Assim que o Bojack solta o ataque, o dono pensa que não é possível que o Pet esteja fazendo aquilo, já que eles são família. Mas bem nessa hora, Selena chega e puxa o dono para longe, e o protagonista rapidamente agarra o Bojack, que ainda está soltando um calor absurdo. O Kim pergunta para a assistente se a fúria da criatura mira nas pessoas. Ela explica que o Bojack perdeu totalmente a noção e enfatiza que, se deixarem do jeito que tá, o fogo só vai ficar cada vez mais forte, então eles precisam acalmar o bichinho. O Kim começa a chacoalhar o Bojack de um lado para o outro, tentando descobrir como fazer isso. E bem quando a criaturinha está se preparando para mandar outro ataque, o protagonista pensa que queria um extintor de incêndio. Nesse momento, o colar que ele ganhou do dragão começa a brilhar forte, e do nada aparece um extintor na mão do protagonista. Ele fica surpreso, mas nem pensa duas vezes e já taca a espuma bem na cara da criatura. O Bojack fica todo confuso, mas o Kim continua apertando o extintor. Aí ele pensa que o colar que recebeu é realmente útil pra caramba. Depois de apagar as chamas, a Selena comenta que parece que eles conseguiram acalmar a situação e pergunta para o dono do Bojack se ele está bem. Ele ainda está bem abalado, mas depois que descobre que foi a fúria do próprio Pet que causou tudo aquilo, ele diz que isso significa que o bichinho não odeia ele e que se não fosse isso, o Bojack não teria atacado. Ele ainda completa que depois que o Bojack trocar de pele vai ficar tudo bem e que agora ele pode cuidar melhor dele daqui para frente. O Kim não acredita no que o dono está falando e se pergunta se o cara está falando sério mesmo. Então ele pergunta se é só isso que o sujeito tem para dizer sobre tudo o que acabou de acontecer ali. O cara responde que sim e fala para o protagonista não se preocupar, porque os sentimentos dele pelo Bojack não mudaram e que dá para reconstruir a casa. O Kim perde a paciência e começa a gritar, explicando que, por causa da irresponsabilidade do dono em não ouvir alguém que entende do assunto, a casa dele pegou fogo, a casa do vizinho também poderia ter incendiado e pessoas poderiam ter se machucado. Aí ele pergunta se tá tudo bem só porque o dono saiu ileso. O dono fica meio envergonhado e fala que é por isso que ele disse que vai cuidar melhor do Bojack a partir de agora. O Kim respira fundo e tenta se segurar para não explodir de vez. Depois deixa bem claro que ele não deveria criar animais selvagens de qualquer jeito, já que eles têm um próprio ambiente para viver. E além disso, ele enfatiza que trazer esses bichos só porque são fofinhos, sem entender nada da ecologia deles, é de uma irresponsabilidade absurda. Ele quer saber se o dono acha mesmo que isso é amor. Porque se o Bojack tiver outro surto de fúria, ele pergunta se o cara tem confiança de segurar a criatura sozinho. O dono fica muito abalado e nem consegue responder. O Kim também afirma que a vida não se sustenta só com carinho. Depois de toda a explicação do protagonista, algum tempo passa e numa parte da floresta, ele fica impressionado, dizendo que agora que o Bojack trocou de pele, ele parece muito mais saudável. A Selena comenta que a aparência da criatura também está bem melhor. Só que eles começam a se perguntar como é que o bicho cresceu tanto em tão pouco tempo. Ainda bem confuso, o Kim quer saber como um corpo daquele tamanho cabia dentro daquela casca. A Selena responde que esse é o mistério da natureza. Enquanto isso, o dono está todo cabisbaixo, pensando em como o Pet cresceu e provavelmente não vai precisar mais dele. Com os olhos marejados, ele pensa que o bichinho está voltando para a natureza imensa, que pode finalmente acolher a existência dele. Então ele grita dizendo para o pequenino ser feliz e que está deixando ele ir porque ama o Bojack. Enquanto o dono vai fazendo esse discurso dramático, o protagonista tapa os ouvidos e implora para ele parar com aquilo, se não vai bagunçar os instintos da criatura. Logo em seguida, o Bojack sai correndo, e o dono fica gritando atrás dele. O cara fica arrasado se perguntando como o Pet conseguiu ir embora sem nem se despedir. A Selena tenta consolar o sujeito e fala para ele relaxar, porque salamandras não entendem o conceito de dono. Ela reforça que provavelmente elas só viam ele como um servo que traz comida. O cara pergunta se isso era para ser reconfortante, mas ninguém nota que alguém está se aproximando. É o Bojack, que abre a boca e começa a formar uma bola de fogo gigante. Todo mundo se vira assustado, mas a criatura transforma o ataque num show de fogos de artifício, o que surpreende o dono, o protagonista e a assistente. O cara fica emocionado com essa despedida e diz: "O Bojack é incrível mesmo!" E assim, o primeiro paciente terminou o tratamento. Mais tarde, de volta à cidade, o cara tá tocando violão cercado por uma multidão. Enquanto canta e diz que o nome dele é Roiá,
Ele apresenta uma música dedicada ao protagonista, com participação especial do coral infantil Luz das Estrelas. Roya continua a música junto de outro convidado especial, o artista Cabeça de Espuma JB. Selena comenta que o Roya é um bardo bem conhecido na região. O protagonista não gosta nem um pouco da situação e se pergunta se ele é mesmo um bardo, mas percebe que tem muita gente ao redor olhando para ele dizendo que ele é um mago da música da canção. Aí ele tem uma ideia que, na cabeça dele, pode render uma boa grana. Ele levanta uma faixa escrito "Esse artista é um gênio" e afirma que isso é música de verdade, dizendo que é a primeira vez que uma canção mexe com ele desse jeito. Alguns dias depois do lançamento da música, na clínica veterinária do protagonista, tem uma galera batendo na porta querendo saber que horas vai abrir. Kim fica se perguntando se devia desistir, já que eles estão vivendo um boom sem precedentes. Depois de várias horas de consulta, ainda tem gente lá fora. Exausto, o Kim diz que o check-up acabou e pede para o cliente voltar na semana que vem para reavaliação. Selena tira sarro da cara do chefe e diz que antes da semana que vem, ela provavelmente vai estar preparando o atestado de óbito dele. Fora de si, o protagonista só fica repetindo que precisa ganhar o máximo de dinheiro possível enquanto ainda dá tempo. A Selena aponta que a expectativa de vida dele também está sendo reduzida drasticamente. O Kim comenta que já faz um mês desde que chegou ali e que, graças ao Lorde, a segunda filial é um sucesso absurdo. Nos primeiros dias, ele também penou com tantos clientes. Mas depois que viu quanto dinheiro dava para fazer em um único dia, passou a chamar o próximo cliente até com a clínica fechada. Por causa disso, ele conclui que o que aprendeu sobre aquele mundo enquanto tratava pacientes é que, mesmo ali, os melhores amigos do homem ainda são cães e gatos. Só que algumas raças são um pouquinho diferentes. Depois de um dia longo de trabalho, ele começa a massagear o ombro, se espreguiça e comenta que está realmente cansado. Mas a Selena avisa que ainda falta o último cliente do dia. O Kim quer saber que tipo de animal vai ser dessa vez. A Selena fala que é um shaman e explica que originalmente era um cão de caça, mas que recentemente virou moda como animal de estimação. Só que ela também ouviu dizer que, por ser bem agressivo com qualquer um que não seja o dono, é a raça com o maior índice de abandono. O Kim diz que sinceramente deseja que todos os humanos que querem ter pet só por modinha sumam da face da Terra. A Selena continua dizendo que o shaman adulto chega até a altura da parte de cima do corpo de um humano e que as garras e os dentes são afiados o bastante para atravessar a pele de um javali, então acha melhor o chefe tomar cuidado. Quando o cliente entra, o Kim pensa que só de ouvir a descrição já dá para imaginar um bicho feroz. Assim que o cliente abre a gaiola, o filhote shaman chamado Chuchu, conhecido pela lealdade forte, sai babando. O Kim olha para a assistente e ela comenta que esqueceu de mencionar que o cachorro tem só 3 meses de idade. O cliente diz para o protagonista que desde o dia anterior o filhotinho está mancando e quer saber se ele não se machucou. Kim fica confuso, tentando entender onde é que estão as pernas do bichinho. Ele pega o filhote para examinar e pensa que, com 3 meses, as articulações já deveriam estar firmes. Então ele percebe um espinho pequeno enfiado na patinha. Quando tira, ele explica que tinha um espinho preso ali e que agora o filhotinho deve ficar bem, só precisa desinfetar o local. Depois disso, o filhotinho fica todo animado e começa a pular para todo lado. O protagonista pensa que ele parece um novelo de lã, mas fica feliz com a cena. A assistente percebe isso. Depois que o cliente satisfeito vai embora, o protagonista desaba e fala que finalmente acabou. A Selena comenta que parecia feliz. Ele fica confuso e pede para ela explicar melhor. Ela quer saber se ele ficou feliz porque o filhote era cufo ou porque o trabalho foi bem feito. O Kim quer saber por que ela está tão curiosa sobre isso. Ela responde que é surpreendente ver ele sorrir numa situação em que o dinheiro não foi o principal motivo. Ele respira fundo e diz que pelo menos naquele dia não teve nenhum animal gravemente doente, já que ele acredita que a parte mais difícil de ser veterinário é ter que encarar bichos doentes o tempo todo. E quando você ama animais, o carinho que sente acaba virando um peso. Por isso, ele tentou excluir a emoção e ficar sempre frio. Mas quando descobriu que alguns donos abusavam disso, pedindo para deixar o pet mais tempo na clínica só para prolongar a própria viagem de férias, ele começou a gritar e ser mais agressivo com esses donos. Depois de pensar nisso, ele se levanta e diz que vão fechar e limpar tudo logo. A Selena comenta que já está escurecendo lá fora. Ele responde que é porque eles tiveram clientes demais e diz que se ela quiser ir para casa, pode ir, já que o sol logo vai se pôr. O cara tá gritando pelo protagonista, implorando ajuda. Chocado, o Kim pergunta se a Selena também sabe fazer exorcismo.
Ela pega uma vassoura e manda que talvez ataque físico funcione. O homem abre a janela de repente, assustando o protagonista, agarra o Kim e sai correndo carregando ele. A Selena só fica olhando, sem acreditar no que acabou de acontecer. Depois de levar o Kim até um lugar, o cara não para de pedir desculpa e fala que não sabia que o Kim não teria força nem para subir um morrinho desses. Totalmente esgotado, o Kim pergunta quem diabos ele é. O homem pede desculpa de novo e se apresenta como Schwein, um funcionário público que administra o território. Ele começa a bater a cabeça no chão e explica que veio daquele jeito porque ouviu dizer que o Kim até conseguiu acalmar o coelho do Lorde. Então ele quer saber se o protagonista poderia capturar um cachorro perdido. Kim fica muito confuso, sem entender direito o pedido do cara. Nesse momento, a Selena aparece e responde que eles não são um centro de resgate de animais. O Kim concorda com ela e reforça que veterinário é alguém que trata animais. Schwein fica com cara de derrotado e diz que não tem mais ninguém para pedir ajuda e que tá realmente sem tempo. A Selena pergunta que prazo é esse que ele tá falando. Ele explica que, faz uns 2 meses, esse cachorro de que ele tá falando se instalou na encosta da montanha. Por azar, é justamente o lugar onde eles planejam abrir uma estrada, e que já tentaram pegar o cachorro por conta própria, mas o bicho é ágil demais e a data da obra é daqui a 2 dias. Kim pergunta o que vai acontecer se eles não conseguirem capturar o cachorro. Schwein diz que o exército vai ser enviado, e no momento em que decidirem que o resgate é impossível, eles vão eliminar o cachorro ali mesmo. O Kim fica em choque ouvindo isso. Schwein se ajoelha pedindo ajuda e reforça que realmente não tem muito tempo. O Kim fica meio na dúvida se mete nisso ou não, mas ainda assim quer saber, para começo de conversa, onde o cachorro tá. Ele ressalta que é veterinário, nunca capturou bicho nenhum, então pelo menos precisa ver o cachorro para entender a situação. Schwein fica todo feliz e diz que o cachorro tá só um pouco mais à frente. Quando o protagonista se levanta, ele fala que ainda não concordou com nada, mas que por enquanto eles só vão dar uma olhada. Enquanto isso, a Selena pensa que o chefe com certeza vai acabar aceitando. Então o Schwein aponta e diz que é naquela direção, e que por algum motivo estranho o cachorro nunca saiu daquela área. Quando chegam, tanto o Kim quanto a Selena ficam surpresos porque o cachorro parece bem agitado. Kim pergunta se o cachorro lá na frente pode ser um Shiman. Ela responde que já tinha comentado que essa é uma raça popular que muita gente adota, e também abandona. Eles observam o cachorro e o Kim pensa que já faz 2 meses que ele se instalou ali, e julgando pela aparência, parece que ele não está se alimentando direito desde então. De repente, eles ouvem um barulho estranho vindo da floresta e ficam preocupados, se perguntando o que foi aquilo. Kim dá um passo à frente e isso deixa o cachorro irritado, fazendo ele avançar para cima do protagonista. A Selena agarra o Kim e o Schwein e dá um salto para longe dizendo que é perigoso e que eles precisam prestar mais atenção. O Kim grita que virar as costas para um cachorro irritado é ainda pior. A Selena pergunta se ele preferiria ter sido mordido até a morte. O Kim olha para trás e diz que se eles continuarem fugindo do cachorro, ele só vai ficar mais agitado e continuar perseguindo. Então ele pensa que eles precisam distraí-lo e ir para outro lugar. Só que aí eles percebem, confusos, que o cachorro não está mais perseguindo ninguém. Kim se pergunta por que ele não continuou seguindo e pergunta se a Selena não tinha dito que era uma raça de caça. Então ele aponta que um animal excitado, principalmente cachorro de caça, não ia simplesmente desistir da perseguição estando tão perto assim. O cachorro volta para o mesmo lugar onde estava antes. O Kim nota isso e fica intrigado. A Selena diz que não faz ideia do que o cachorro está pensando. Schwein explica que o cachorro age assim toda vez, expulsando as pessoas dali, e é por isso que as reclamações dos moradores lá de baixo não são pouca coisa. Kim fica pensando nisso até que uma coisa lhe ocorre, e ele imediatamente quer saber que tipo de reclamações o Schwein recebeu. Ele responde que reclamam de um cachorro agressivo latindo na montanha, e que ele é perigoso, e é por isso que as pessoas querem que ele seja capturado logo. Então o protagonista pergunta se por acaso alguém já se feriu por causa desse cachorro de rua. Schwein responde que sim, mas depois de pensar um pouco, corrige e diz que não teve nenhuma queixa desse tipo. Kim pergunta para Selena se ela não tinha comentado que cachorros da raça Schulman seguem bem seus donos. Ela responde que, como já tinha dito, eles são conhecidos pela lealdade excelente. Aí ela quer saber se o chefe percebeu alguma coisa. No dia seguinte, eles estão em outra aldeia, a mais próxima da montanha. A Selena quer saber por que eles foram para lá em vez de tentar capturar o cachorro. Quem diz que agora eles estão procurando o antigo dono do cachorro. Ela fica confusa e aponta que eles não têm tempo para isso e que não seria melhor simplesmente capturar o cachorro logo. Ela sugere que poderiam usar comida numa gaiola armadilha para atrair ele, já que parecia faminto. Kim afirma com certeza que aquele cachorro não vai ser fisgado por comida.
Selena não entende e pede para ele explicar. Ele se vira para ela e pergunta: então, por que o cachorro está tão magro se é uma raça de caça? Por isso, ele acredita que alguma coisa está sendo mais importante do que a própria fome, como, por exemplo, uma ordem do dono. Que imagina uma cena em que um velho diz que vai voltar logo e deixa bem claro para o cachorro que ele tem que ficar ali esperando, sem jamais sair daquele lugar. A Selena imagina a mesma cena e fica visivelmente surpresa. Então, furioso, o Kim diz que no mundo de onde ele veio também tinham pessoas assim, gente inútil que manda o cachorro ficar para poder abandonar o bicho e ir embora. Ele fala que se encontrar alguém assim, vai encher de porrada e arrastar de volta até o cachorro, para essa pessoa ver como está o animal que largou para trás. Enquanto eles andam pela cidade, ele começa a perguntar para uma senhorinha sobre o dono do cachorro. Uma delas diz que também queria saber. Outra diz que o marido da gaviá é lenhador e nem consegue cortar madeira por causa daquele maldito cachorro. Depois o protagonista pergunta para as crianças. Os moleques gritam que a mãe não deixa eles irem para a montanha por causa do cachorro. Sem conseguir nada com as crianças, Kim encontra um velhinho e pergunta se ele sabe de algo, mas o senhor mal consegue ouvir e acaba não dizendo nada de útil. Então o protagonista fica cansado depois de perguntar para tanta gente. Ele pergunta para Selena se o povo dali realmente mora ali, porque parece que ninguém sabe de nada. Ela diz que, de qualquer forma, dá para ver que todo mundo detesta os cachorros da montanha de algum jeito. Kim fala que não acredita que ninguém saiba de nada. Aí aparece uma garota dizendo que os moradores não conhecem muito bem o velho. Ela pergunta se o protagonista está procurando o dono do cachorro perdido, porque essa é a primeira vez que alguém procura o Sr. Jake. Kim fica surpreso e pergunta se ela realmente conhece o dono do cachorro. Ela simplesmente pede para ele segui-la. Eles vão até uma casinha humilde, perto da montanha. Kim comenta que parece que o Sr. Jake morava bem afastado da vila. A garota confirma e explica que é por isso que os moradores não o conheciam direito. Enquanto bate na porta, o protagonista se pergunta se o homem realmente vivia sozinho com o cachorro num lugar tão isolado, mas a garota explica que não é bem isso que ele está pensando e aponta para o lado, deixando Kim chocado. Ela mostra um túmulo. Então ela diz que o Sr. Jake morreu há cerca de 2 meses, pego por um deslizamento de terra, e que ele vivia uma vida solitária, mas era uma pessoa realmente boa. Kim quer saber se o Sr. Jake realmente morreu há 2 meses. A garota confirma e diz que ele não tinha família, então foi ela quem teve que cuidar do funeral. Ela ainda comenta que, apesar de todo mundo falar mal do dono do cachorro, a verdade é que o Sr. Jake não abandonou o animal, ele simplesmente não conseguiu voltar. Kim fica em silêncio encarando o túmulo do velho. A garota também enfatiza que tentou levar o cachorro de volta, mas não adiantou. E se o protagonista está aqui por causa do cachorro, ela quer saber se ele pode ajudar o Max, que é o nome do cão. Kim fica pensativo, depois cerra o punho com força, se inclina em respeito e pede que o Sr. Jake descanse em paz. Em seguida, ele diz que sente muito pelo mal-entendido e que eles com certeza vão resgatar o Max em nome do Sr. Jake. Depois disso, a tarde chega e o Schwein está nervoso, se perguntando se aquelas pessoas na frente dele não deviam aparecer só no dia seguinte. O representante do exército diz que o serviço deles terminou mais cedo, então vieram direto para lá. Schwein tenta argumentar, perguntando se eles não poderiam descansar hoje e voltar só amanhã. Mas o líder pergunta por que diabos precisaria adiar se eles podem resolver tudo agora. Ele diz que não é como se nunca tivessem lidado com feras selvagens antes, e no fim das contas o povo também não gosta nada da situação, então pergunta quem é que ia reclamar se eles resolvessem isso um dia antes. Depois de entrar na casa do Sr. Jake, Kim percebe um cheiro de ervas medicinais no ar, e se pergunta se o velho não seria um herbalista. Ele então fala para os outros que, por enquanto, eles só vão seguir o cheiro do velhinho. A Selena comenta que ali por perto tem umas roupas penduradas. O Kim para em frente a uma foto e fica encarando o Sr. Jake sorrindo todo feliz ao lado do Max. Pensando naquilo, ele conclui que o velho realmente amava muito o cachorro, o que faz ele querer ainda mais descobrir o que aconteceu. A Selena diz que, aparentemente, o Sr. Jake estava procurando mandrágoras. O Kim não entende e pede para ele explicar melhor. Ela aponta para um cartaz e diz que está falando daquela planta na parede. O protagonista fica meio intrigado e pensa que já viu algo assim em algum filme. A Selena então pergunta se ele realmente nunca ouviu falar de uma planta que grita. Ela continua explicando que dizem que é difícil de achar e extremamente complicada de colher, mas, em compensação, o preço é tão alto que qualquer herbalista ia babar por uma. O Kim fica pensativo e, olhando para a foto, começa a suspeitar de alguma coisa. Um pouco depois, algo chama a atenção do Max, deixando o cachorro todo animado quando ele percebe alguma coisa.
2 meses antes, o Sr. Jake estava numa caverna pequena com um cachorro quando começou a chover de repente. Ele fez uma fogueira para aquecer os dois até a chuva passar. O Max, com o pelo encharcado, tremia de frio. Então o Sr. Jake pegou um pano e começou a secar o bichinho. Ele disse para o cachorro que só tinha trazido ele ali como precaução, e enquanto secava, pediu para ele ficar quietinho, senão ia pegar um resfriado por estar molhado. Depois de ser enxugado, o Max pulou em cima do Sr. Jake todo feliz, o que fez o velho sorrir também. Olhando ao redor, ele comentou que, apesar de tudo, era um alívio ter encontrado o abrigo da chuva, ainda mais num lugar que ele nem sabia que tinha caverna. Virando de lado, ele repara em algo: uma planta brilhando. Ele se abaixa para olhar melhor, observa a luz que ela emite, o formato das folhas, e conclui que é a mandrágora que ele estava procurando. Fica impressionado, pensando que nunca ia ver uma dessas pessoalmente, só em livros. Então ele considera voltar para casa para pegar o equipamento. O cachorro começa a tremer e rosnar, dando a entender que queria ir junto. Mas o Sr. Jake deixa claro que vai sozinho, já que não é longe. Ele explica que volta rapidinho e manda o Max esperar ali. Com um sorrisão, ainda reforça que aquele era o dia de sorte dele. Então, o cachorro fica no lugar onde recebeu a ordem, enquanto o velho volta para casa buscar as coisas. Só que, enquanto atravessava a montanha, o Sr. Jake escuta um barulho estranho e olha para cima para ver o que é. Infelizmente, é nesse momento que acontece o deslizamento de terra que causou a morte dele. O cachorro continua esperando o dono. Os dias passam e ele segue ali, sempre no mesmo ponto, esperando. Até que um dia, uns aventureiros explorando a área encontram ele. Eles logo estranham, se perguntando o que um cachorro está fazendo num lugar tão isolado e, ao chegarem mais perto, concluem que ele deve ter sido abandonado pelo dono. A garota comenta que é bem triste e pergunta se eles não deveriam dar comida para ele. Mas quando se aproximam, o Max fica furioso. As pessoas se assustam, dizem que é perigoso demais e saem correndo. Depois que os aventureiros vão embora, o Max volta para o mesmo lugar de antes e continua esperando o dono. De volta ao presente, o Max sente um cheiro estranho. E logo ouve passos se aproximando. São membros do exército. O Schwein tenta argumentar com eles, dizendo que não tem necessidade de tanta pressa, que já está ficando tarde e eles ainda precisam encontrar um lugar para ficar. Enquanto ficam parados em frente ao cachorro, que rosna ferozmente, o representante do exército pergunta se os outros trouxeram bastante dardo tranquilizante reserva. Eles respondem que sim, já que, afinal, se trata de um cachorro da raça Shiaman. O Schwein tenta de tudo para ganhar tempo e pede para o líder não poder esperar pelo menos mais 1 hora, porque ele colocou alguém para tentar resgatar o cachorro. Ele explica que quando olha para aquele animal, sente que tem uma história por trás, já que é uma criatura que até agora não machucou ninguém. O representante do exército se vira com uma expressão séria e pergunta se o Sr. Schwein realmente acha que eles estão ali para se preocupar com drama de cachorro. Ele deixa claro que, por mais que possa ser um caso triste, como o Sr. Schwein falou, o trabalho dele é garantir a segurança dos moradores. Dito isso, ele aponta a arma para o Max, que abaixa a cabeça. O soldado aciona a arma para atirar, mas alguém chega e segura o cano, impedindo o disparo. É a Selena, e diz que ele está sendo precipitado e explica que ela está ali para resgatar o cachorro. Nesse momento, alguém se aproxima do cachorro chamando-o pelo nome. Na visão do Max, ele vê o dono, perguntando se ele esperou muito porque veio buscar ele para voltarem para casa. Na mesma hora, ele começa a abanar o rabo cada vez mais rápido, transbordando felicidade por achar que o dono finalmente voltou. Ele late alegre e tenta brincar, mas, infelizmente, não é o Sr. Jake. É o Kim, disfarçado, usando roupas e cheiro do Jake. O Kim pede desculpas para o Max e diz que ele não é a pessoa que o cachorro estava esperando. Então, ele chama o cão para ir para casa com ele. Mais tarde, naquela noite, em outro ponto da floresta, uma criatura corre desesperada até parar para ver se ainda está sendo seguida. E sim, alguma coisa está ali, espreitando na escuridão. Um olhar sinistro surge das sombras e parte para cima da criatura em fuga. No dia seguinte, alguém implora ajuda para o protagonista. Ele fica chocado com o que está vendo e, encarando a criaturinha à frente dele, comenta que ela está gorda demais para se mexer. A criatura é um hamster da raça Floyer chamado Ping Ping.
Ela não tem nenhuma característica especial além de fazer ping quando pula. O dono pega a bolota fofa no colo e diz que o protagonista tá mentindo, porque o Ping é magro e sempre foi uma gracinha, e que ele só come 7 refeições por dia. O Kim deixa claro que se o pet não chegar a um peso saudável, pode desenvolver uma doença séria. Depois disso, ele pede para o próximo cliente entrar. É o Sr. Schweine, que já chega perguntando como o protagonista tá. O Kim pensa que o Max desceu a montanha com ele para a vila, mas ainda não conseguia aceitar a morte do dono e que todo mundo ficou de coração partido ao ver o cachorro se recusando a sair do túmulo por um tempo. Mas, felizmente, parece que ele finalmente se abriu para a pessoa que cuidou dele com tanta persistência. Com isso em mente, o Kim quer saber por que o Schweine está ali e se aconteceu alguma coisa com o Max. Quando alguém coloca uma caixa no balcão, o Schweine responde que, na verdade, está ali por causa de um item. Ao abrirem a caixa, ele revela que é uma mandrágora. A Selena observa e comenta que é estranho uma mandrágora estar com as raízes para fora da terra, já que normalmente ficam bem enterradas no solo. O Kim pensa que o falecido Sr. Jake provavelmente descobriu aquela mandrágora e decidiram guardar a planta como lembrança. O Schweine diz que assim que transplantou a planta para um vaso, ela imediatamente ficou daquele jeito. Ele acrescenta que a planta começou a gritar dia e noite, que ele até tentou enterrá-la de novo, mas ela sempre saía. Ele enfatiza que o pessoal ali já não aguenta mais ficar 1 segundo sem tampão de ouvido e que mais de um morador já acabou com o tímpano estourado. A Selena comenta que já ouviu casos assim, e que às vezes as mandrágoras são bem frescas com o ambiente, e essa claramente odeia o lugar onde está. Ela conclui que deve ser bem difícil lidar com isso, e que é realmente um alívio a mandrágora estar dormindo naquele momento, porque quando acordar vai ser um inferno. Com isso, o Sr. Schweine entra em desespero e implora para o protagonista cuidar da mandrágora. O Kim deixa claro que ele é especialista em animais e que planta não é a área dele. O Schweine começa a surtar e diz que aquilo não é uma planta, é um monstro ou um demônio. O Kim dá risada e zoa, dizendo que talvez o Sr. Schweine devesse levar a mandrágora para uma igreja em vez de um hospital. Nesse momento, a planta começa a despertar. O Schweine e os capangas dele imediatamente saem correndo, largando a planta com o protagonista, que começa a gritar para eles voltarem. Indignado, ele reclama que já viu gente abandonando animal, mas é a primeira vez que vê alguém abandonar uma planta. A Selena tira o recipiente que estava mantendo a planta confinada e explica que, como tinha dito, mandrágoras são ervas medicinais muito valiosas. Não só as folhas e o caule, mas até as raízes podem salvar alguém à beira da morte. O Kim aponta que não importa o quão valiosa seja uma erva medicinal, de que adianta se ninguém consegue controlá-la? A Selena nota que a planta está acordando e avisa o Kim. Os dois tapam os ouvidos. A Selena diz que se ele não proteger bem as orelhas, os tímpanos vão explodir. Eles observam a criatura despertando e o Kim, preocupado, se prepara para o pior, pensando que queria estar com o fone com cancelamento de ruído, que ele ainda nem terminou de pagar. Mas, quando a planta acorda, ela fica encantada pelo Kim, o que deixa o protagonista totalmente confuso com aquela reação. Ele tira as mãos dos ouvidos e pergunta o que está acontecendo. A Selena diz que parece que a planta se interessou por ele, mas logo em seguida muda de ideia e manda o Kim tirar o colar que ele está usando. Ele segura o colar e pergunta por quê. Assim que a mandrágora vê o colar, fica ainda mais fascinada e começa a dançar toda empolgada. O Kim quer saber que diabos está acontecendo. A Selena comenta que parece que a planta está dançando porque está de bom humor. O protagonista fica boquiaberto vendo a mandrágora dançar tão feliz e pensa que ela parece aqueles brinquedos de girassol dançante que o amigo dele tinha em casa. Enquanto isso, a Selena não tira o olho do colar no pescoço do chefe. Ela pede para ele manter o colar bem visível e no pescoço por enquanto. Ele concorda, já que nunca cuidou de planta nenhuma na vida. Algum tempo depois, a noite cai e alguém bate na porta da clínica. O Kim acorda meio zonzo e pensa: quem diabos está me enchendo agora? Quando ele abre a porta, já manda na lata que atendimento emergencial noturno tem taxa extra de até 30%. A mulher coloca o pet dela, todo arrebentado, em cima da mesa e implora para o doutor salvar o bichinho. O Kim pega uma vela para enxergar melhor e se assusta, imaginando se o coitado foi atacado por algum predador.
Pelo tamanho do ferimento, ele acha que vai ser difícil estancar o sangue. A Selena aparece e solta: folha de mandrágora tem efeito hemostático poderosíssimo. O Kim, na hora, manda ela trazer só uma folha. Mas a mandrágora olha para Selena com uma cara de não gostei de você. A Selena percebe o olhar torto da planta e diz que é melhor o próprio Kim ir lá pegar a folha. O Kim chega perto da mandrágora sem entender por que raios ela não deixa a Selena pegar. Assim que a planta vê ele, ela liga o modo funk do TikTok, começa a brilhar e dançar toda animada. Aí ela simplesmente arranca uma das próprias folhas e entrega para ele, toda feliz. O Kim fica horrorizado pensando: que desgraça tá acontecendo aqui? Depois de aplicar o tratamento com a folha, ele comenta que foi impressionante. O sangramento parou na hora. A mulher começa a chorar de alegria, agradece o doutor e diz que jamais vai esquecer esse favor, nem se morrer. O Kim sorri e diz que o pet vai precisar de cuidados por um tempinho. Depois ele vai deitar e pensa que finalmente vai conseguir dormir. Mas 30 minutos depois, alguém começa a berrar por ajuda. O Kim vai ver e encontra outro animal com o mesmo tipo de ferimento. Ele analisa com a Selena e diz que foi atacado pela mesma criatura de antes. Olhando bem a ferida, ele acha que aquilo não é ferimento de caça. Ele considera que talvez o bicho que fez aquilo só estivesse brincando, tipo um psicopata brincalhão. A dona do pet fica apavorada, querendo saber o que ele quis dizer. A Selena diz que nunca ouviu falar de nada parecido e pergunta se pode ser algum tipo de monstro novo. Nesse momento, uma criança, com a mãe, começa a gritar que sabe quem é o culpado: o lobo de estimação do Barão Doyle. Ela diz que vive vendo o Barão passear com o lobo na floresta e que brincar com animais fracos é o hobby favorito dele. O Kim fica chocado e pergunta se nesse mundo não existe lei de proteção animal, se é só deixar rolar assim mesmo. A mãe diz que acha que é porque o Barão é nobre. O protagonista fica possesso e comenta que essa sociedade feudal é uma porcaria. Passa uma semana e um monte de gente aparece pedindo pro Kim salvar os pets, todos com o mesmo ferimento. Exausto, sem dormir por dias, o Kim surta e grita que não aguenta mais viver daquele jeito. Então, ele pega uma tocha e sai nas ruas com mais gente chamando por uma revolução de classe e exigindo que o Barão Doyle apareça para explicar o que está acontecendo, porque os pets da galera estão sofrendo. O Kim começa a gritar mais alto ainda, pensando que só quer resolver logo isso para poder dormir uma noite inteira. Aí aparecem uns soldados. O líder já chega perguntando quem é Kim Odin. O Kim fica nervoso, achando que foi identificado como líder da revolução e vai ser punido. Mas ele fica confuso quando os soldados se curvam para ele. O soldado diz que vai escolpar o protagonista até o castelo. Quando eles chegam, o Kim vê o lobo do Barão Doyle com o mesmo ferimento dos outros animais. O nome do lobo é Magma, da raça lobo presa de sangue, um bichão com presas enormes que ama batata doce. O barão tá desesperado, chorando, implorando pro Kim salvar o querido pet e prometendo recompensá-lo generosamente. O Kim e Selena observam o lobo totalmente confusos, sem entender nada. Enquanto isso, de volta à cidade, alguém grita perguntando se o povo ouviu que monstros apareceram na Floresta Oeste.